Olá, meu nome é Hélio Dourado e eu sou assessor pedagógico do programa bilíngue English Stars. Hoje eu estou visitando a escola SEAC, em Trindade, no Pernambuco, para realizar a visita pedagógica referente ao acompanhamento educacional desse programa bilíngue. Nessa visita, ela é muito importante porque a gente acompanha as aulas dos professores, conversa com a coordenação, faz uma troca de ideias entre gestão, professores e nós da assessoria e dá o melhor direcionamento para o programa poder ser implantado nesse início de 2025. O principal objetivo do programa bilíngue é formar o aluno em uma nova língua. Então, assim como a gente aprendeu o português como a nossa língua materna, que a gente chama de L1, o inglês no programa bilíngue, ele é a formação de uma segunda língua, de uma L2. O que é que difere o programa bilíngue, a aula de inglês bilíngue, numa aula de inglês de língua estrangeira? Normalmente as escolas, antigamente, elas davam aula de língua estrangeira. São aulas de inglês, da disciplina, em português. E tá tudo certo. Só que é uma aula voltada para a prova, para a prova de vestibular, para a prova de mestrado, doutorado. A escola o aluno não saía da escola falante, fluente em uma segunda língua. O programa bilíngue, ele traz esse outro lado. Eu tenho dentro da escola um programa onde a aula é de inglês, em inglês, do início ao fim, onde eu consigo trabalhar as 4 habilidades linguísticas, o listening, speaking, writing, reading, e o aluno sai falando, lendo, ouvindo e produzindo em uma outra língua, que é o que a gente chama de L2. Então, linguisticamente, ele está ganhando mais um idioma, ele está adquirindo outro idioma. Quando eu estudo língua estrangeira, não. Eu sei técnicas de ensino para responder vocabulário. O programa bilíngue me torna falante, então eu acabo virando uma pessoa bilíngue. Eu costumo dizer assim, na prática educacional, o tempo depende muito de estímulo. Então, num tempo médio, se a gente for pensar num raciocínio médio de a criança quando nasce, ela nasce já escutando português. Ela demora em média uns 2 anos, para oralizar as primeiras sílabas, as primeiras palavras. Lá para os 3, 4 anos, a gente percebe que a criança já fala de forma satisfatória. Entenda, ela escuta português de manhã, de tarde e de noite. O estímulo dela auditivo, visual, é português de manhã, de tarde e de noite. Para uma segunda língua, pode ser esse mesmo tempo. Por isso que as aulas são de inglês do início ao fim, tem acesso às plataformas, mas o estímulo que a escola dá com esse número de carga horária, que é uma carga horária mais estendida, são 3 aulas por semana, imersos nessa língua, e serem prolongar essa imersão em casa com o estímulo dos pais, com filme, música, atividade lúdica, alguns programas do YouTube, desenho infantil conta muito, videogame, pode ser que a criança fale mais rápido, mas em média a gente espera de 1 ano e meio a 2 anos para começar a oralizar de forma segura. Isso não quer dizer que antes disso ele não tenha aprendizagem, porque durante as aulas o professor ele tem total capacitação para aplicar técnica de ensino e perceber se a resposta está sendo positiva ou negativa. Perguntas-chave, vocabulários específicos, com muita imagem, a gente consegue perceber a evolução do aluno. Ele vai se tornar bilíngue em um curto período de tempo? Pode ser que sim, porque depende muito de cada estímulo e de cada criança, mas pode ser que não. A gente precisa entender que tem que respeitar esse processo linguístico, assim como foi no português. Então, até 2 anos, 2 anos e meio, é o esperado, porque ele está produzindo diariamente ou constantemente em uma L2. O foco principal do programa, ele é a oralidade. A escrita, ela vem juntamente com a oralidade. Eu não posso inverter esses papéis, O exercício para casa, ele é muito importante, mas ele não é devido em todas as aulas. Existe um processo que a gente precisa respeitar dentro da pedagogia, que é o processo cognitivo-linguístico. Então, o aluno, por exemplo, ele tem aula hoje, as aulas são vivenciais, tem muito vocabulário, muita ludicidade, muita imagem, tudo. E tem os exercícios em sala. Normalmente, como vem guiado pelo manual do professor, a cada 3 aulas vai um dever de casa. Nesses intervalos quer dizer que não vai? Não, é aí que entra a questão do estímulo. Eu tenho a plataforma para o aluno poder entrar e acessar o material dele digitalmente online, que tem também exercício extra,
tem jogo que ele pode acessar e fazer, e o próprio professor pode tecer com ele algum acordo para ele de repente em casa ver o que melhor lhe estimula. Quando eu falo videogame, como eu falei lá atrás, geralmente eles jogam, né? Videogame não é um dever de casa, mas todos são em inglês. Né? As séries não é dever de casa, mas a maioria delas é em inglês. Então isso é um estímulo e um estudo em casa. Mas normalmente, o que é que o material rege? O workbook é a cada 3 aulas, a cada 4 aulas, é tudo planejado. Então, talvez uma atividade de casa seja um pouco diferente do convencional. Por exemplo, escutar uma música. Exato. Com uma família, assistir um episódio, assistir um filme, um trailer, alguma coisa do tipo. É uma imersão fora da escola. É uma imersão. A imersão é assim, quanto mais imerso ele tiver, mais rápido ele vai produzir, tanto escrito quanto oralmente. Mas primeiro a gente aprende o quê? A falar. A escrita ela vem depois, porque geralmente quando a gente aprende a escrever, a gente escreve exatamente como a gente fala. É por isso que eu primeiro preciso falar direito, entender o som, né? Tem uma expressão que a gente usa em inglês que é amaciar o ouvido, que é justamente por causa do som. Se eu gosto de música, eu posso investir na música. Se eu sou aquela pessoa que gosta de fazer caderno, escrever, procurar vocabulário, eu posso criar um glossário específico meu dentro do inglês e anotar. Se eu sou do videogame, eu vou ler aquele videogame, mas tem muita história, né? Eu vou para a história do videogame. Se eu sou mais visual, eu posso sair nomeando a minha casa inteira. Atividade do dia a dia, onde o aluno consegue, com o estímulo da família, isso é muito importante, correlacionar a língua 2 que ele está estudando, é um dever de casa. Um filme é um dever de casa, né? E paralelo a isso vai o dever de casa em si, né? Que é o livro de exercício, a cada 3 aulas, a cada 4 aulas, para o aluno poder decodificar melhor essa informação. Aí entra a parte escrita também. A gente finalizar, o lema do English Star é o caminho para o bilíngue. Não é a porta para o bilíngue, não é a chegada para o bilíngue. Ou seja, o caminho é algo para ser traçado, né? É importante a gente frisar isso. Que ele não é a chegada. Ele vai levar tempo, ele vai levar dedicação, ele vai levar, né? Isso da escola, da família e do aluno. Para a gente encerrar nosso vídeo, eu deixar uma mensagem para as famílias, para os alunos que estão chegando nessa caminhada para o bilíngue. Que não é fácil. Você talvez poliglota ou... Não, ainda não. Eu sou plurilingue, mas não cheguei a ser poliglota. E sabe que não foi de uma hora para outra você conseguir. Exato. Né? Fale um pouco desse caminho e deixa uma mensagem de esperança. Gente, assim, o estudo bilíngue, o estudo de línguas, tá? Inglês, espanhol, italiano, qualquer língua, né? Ele leva um tempo. Se eu quero muito aprender uma outra língua, independente dela qual seja, mas eu, claro, vou falar da minha. Se eu tenho um produto bilíngue, que é o inglês, e é o caminho do ensino bilíngue, é porque é exatamente isso, é uma construção. Eu não posso querer furar sinais se eu não tiver base linguística, se eu não tiver vocabulário, se eu não souber falar, se eu não entender ordem de palavras. Isso não é da noite para o dia. Eu entendo que falar inglês é muito importante, né? Mas eu preciso entender contexto, oração, frase, situações que eu posso aplicar aquilo. Isso leva o quê? Estudo. Então, assim, quando eu falo de estímulo, quanto mais estímulo o aluno se propuser a ficar imerso, isso entra. A escola faz a parte dela, que tem as aulas bilíngues, a família faz a parte dela, dá o estímulo bilíngue, mas o aluno tem que ser o principal interessado. Porque a gente tem tudo na internet hoje em dia, no livro físico, o material ele é híbrido. Então, quando eu falo que é o caminho bilíngue, é porque a gente começa lá com 3 aninhos de idade e vai até o ensino médio. Né? Então, esse aluno sai da escola formado em inglês, formado numa segunda língua. Assim como ele se forma nas outras matérias, não é uma construção de conhecimento, o caminho do ensino bilíngue também. Leva um tempo, 2 anos, 3 anos, mas é exatamente isso, é o tempo que o processo cerebral começa a entender como é que encaixa as informações. E aí é quando acontece a mágica que a gente fala, né, de pensar em inglês. Quando o aluno se percebe pensando em inglês, ele já é bilíngue. Para ter vocabulário, para a gente ser fluente, qualquer língua, tu tens que ter no mínimo 1000 palavras. Uma criança de 3 anos é fluente. Ela é articulada para falar claramente? Não, mas por quê? Porque ela está no processo de construção. O caminho do ensino bilíngue é a mesma coisa, é um processo em construção, mas é a participação de agentes muito especiais, família, aluno
escola, né, e o professor. A gente tem que andar sempre de mão dadas, aí dá certo.